E aí, pessoal? Tudo jóia? Vamos continuar a nossa aula aí falando a respeito aí de proporção, né? Hoje eu vou falar aí da ideia de proporcionalidade. Nas aulas anteriores a gente estava falando de razão. Então nós vamos fazer aí uma continuação, tá certo? Bom, primeiro vamos pôr um tema em questão, né, gente? Que a Organização Mundial da Saúde, ela orienta que para cada um habitante de uma cidade tenha 3 árvores plantadas. Isso daí para melhorar a qualidade do ar, melhorar a paisagem, né? Se vocês olharem uma rua, né, arborizada igual a essa, né, fica, né, bonito, enfim. E fora a questão aí também do calor, né? As árvores, elas fazem sombra, então elas reduzem um pouco aí o calor nessa rua aí, por exemplo, tá? Então, se a gente pensar nessa razão, tá, gente? Para cada uma pessoa, 3 árvores. Então, se tivesse 20 pessoas, 60 árvores, tá? 100 pessoas, 300 árvores. 500 pessoas, 1.500 árvores. Então, ou seja, essa razão, o número, eu posso falar, né, gente, que a razão entre o número de pessoas e o número de árvores seria de 1 para 3, tá certo? Se eu fizer aqui a razão aí de todos os valores, ó, se eu pegar aqui, por exemplo, 20 pessoas, 60 árvores, 100 pessoas, 300 árvores. Percebam, pessoal, ó, que se eu simplificar essas frações aqui, todas elas vão dar a mesma coisa. Todas elas vão dar 1/3. Então, por exemplo, né, se eu pegar essa fração aqui, ó, 20 por 60. Se eu for simplificar essa fração, eu poderia dividir por 20 em cima e embaixo. Ó. 20 dividido por 20 dá 1, 60 dividido por 20 dá 3. Ó. Então, todas essas frações, elas vão dar essa mesma razão, ó, de 1 para 3. Tá? Quando nós temos uma igualdade de razões, tá, gente? Nós chamamos isso daí de proporção. Tá certo? Então, ó, como todas essas razões aqui são iguais, né, nós chamamos de proporção. Pessoal, olha aqui. Ó. Cidade de São Paulo, em 2016, tinha 12.038.175 habitantes. Gente, ó, se a gente manter essa ideia da Organização Mundial de Saúde, né, em que eu teria que ter 3 árvores para cada habitante, então eu teria que ter, ó, o triplo dessa quantidade, né, de habitantes, não, eu teria que ter de árvores aí, certo? Então, se eu fizer 12.038.175 vezes 3, ó, vai dar 36.114.525 para manter essa proporção aí. Tá? Então, ou seja, na cidade de São Paulo teria que ter essa quantidade de árvores para atender essa recomendação aí da Organização Mundial de Saúde. Tá? Isso aqui eu já tinha comentado com vocês, né, gente? Uma igualdade de razões é chamada de proporção. Dizemos que os números A, B, C e D não nulos formam nessa ordem uma proporção quando, olha aqui, gente, ó, AB é igual a C sobre D, certo? Nós podemos representar assim, tá, gente, em forma de fração, como nós podemos representar assim também, ó. A dividido por B é igual a C dividido por D, tá certo? Nós temos as duas maneiras aí de representação. Como é que eu leio isso, tá, gente? Nós costumamos ler assim, ó. A
está para B, assim como C está para D. Tá, eu leio dessa maneira. A está para B, assim como C está para D. Tá? Se eu pegar aqui essa representação aqui, gente, que é exatamente a mesma dessa, vocês vão perceber aqui que nós temos dois elementos centrais, que nós vamos chamar de meios, e dois elementos de fora aqui, que nós vamos chamar os extremos. Tá certo? Então, nesse caso aqui, o A e o D seriam os extremos, o B e o C seriam os meios. A propriedade fundamental das proporções, ela fala o seguinte, que em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, pessoal, se eu pegasse essa proporção aqui, eu poderia pegar os extremos, A vezes D, tem que ser igual ao produto dos meios, B vezes C. Tá? Então, toda a proporção, isso daqui é válido, tá? Se eu tiver uma proporção dessa maneira, isso daqui é válido para mim. Tá certo? Dá um exemplo aqui para vocês, tá, gente? Aqui, por exemplo, qual é o valor de x, sabendo que as razões x mais 3 sobre 2, 2x menos 7 sobre 3 formam uma proporção. Tá? Pessoal, como esse daqui é a primeira proporção, né, que a gente está vendo aqui, eu vou deixar claro aqui para vocês quem são os extremos, quem são os meios, tá? Esse daqui e esse são o que nós chamamos aqui, o primeiro e o último, tá? Então, são os extremos. Tá? E aqui, esse aqui e esse são o que nós chamamos aí de meios. Tá? Então, o que eu falei para vocês, tá, gente? Se eu multiplicar os extremos, então, 3 vezes x mais 3 tem que ser igual à multiplicação dos meios, 2 vezes 2x menos 7. Tá? Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva aqui, normal, tá, gente? Inclusive, se vocês colocassem um x mais 3 primeiro, o 3 depois, tá? Mesma coisa, faz a distributiva normal, tá? E resolve a equação, tá, gente? 3x, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 7, 14. Vamos fazendo a operação inversa, né? Então, vou passar aquele 3x, eu vou passar para cá, menos 3x. O 14, eu vou passar para cá, mais 14. Tá? Então, 14 mais 9, 23. E 4x menos 3x, x. Tá? Então, eu achei o número que tem que valer o x para que essa proporção, para que essas duas razões aí, formem uma proporção. X igual a 23 aí. Tá certo, turminha? Bom, pessoal, aula curtinha, tá, gente? Por hoje é só. Até a nossa próxima aula aí. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.